Olá, hoje eu quero falar um pouco aqui sobre como na minha experiência terapêutica de terapeuta da filosofia clínica, eu enxergo o sofrimento humano, né, o sofrimento existencial que aparece muito em terapia. Eu vou fazer uma comparação com como as psicologias, psicanálises, muitas vezes têm a perspectiva do sofrimento, como elas encaram o sofrimento. Parece, na minha perspectiva, que muitas vezes as pessoas encaram o sofrimento humano, existencial, que aparece em terapia, exatamente como algo a ser extirpado rapidamente daquele corpo, como se fosse um demônio, se fosse um corpo estranho naquela pessoa. Na perspectiva, eles fazem uma apologia ao sofrimento, no sentido de que temos que achar o sofrimento e temos que tirá-lo rapidamente desse corpo. Então, parece que muitas psis olham o ser humano tentando procurar onde está o demônio para exorcizá-lo. Esse demônio é qualquer tipo de sofrimento, e eu não sei muito bem qual é o nível de sofrimento aceitável nessas metodologias psis. Mas muitas delas encaram o sofrimento como algo a ser combatido e rapidamente. Então, o que elas fazem, né, as psis, nesses momentos? Identificam o sofrimento. Sabe aquelas religiões que, em vez de... E isso é uma coisa interessante, né? Para mim, tem muito a ver as psis com religião. Sabe aquelas religiões que, em vez de ficar focando no bem, ficam focando no mal? Temos que ser os guardiões do seu Deus, da sua deidade. Então temos que estar sempre prestes aos vetores do mal, que estão sempre tentando corromper o humano, sua alma, e aí focam o tempo todo no mal, né? Às vezes parece que tem muitas metodologias que fazem isso. Então estão sempre à espreita de ver por onde entrou o mal, como ele se instalou e que rapidamente podemos fazer, né, para que essa experiência negativa saia daí o mais rápido possível. E o mais rápido possível é uma coisa complicada, né, porque sabemos em terapia que a terapia da língua, da linguagem, da narrativa, do diálogo tem seu tempo. Ela pode ser rápida ou mais lenta de acordo com cada processo terapêutico. Não tem um tempo estabelecido. Mas a coisa quase instantânea, como muitas vezes essas psis querem fazer, só mesmo o que elas podem fazer? Indicando para a psiquiatria biológica para darem um remedinho para esse comportamento, extirpar, né, como uma água benta, um crucifixo para extirpar aquele demônio que se adonou daquele corpo. Eu acho que tem duas razões de por que as psis, muitas vezes, encaram o sofrimento humano dessa forma, né? Uma, pela perspectiva de natureza humana, que algumas psis têm, né? A natureza humana é fraca, é débil e não tem capacidade para lidar com certos tipos de sofrimento. Mais ou menos, de novo, como a religião, como um pecado original. Nascemos com uma mancha, nascemos com algo do qual não temos controle, uma inclinação para o mal ou uma inclinação para o sofrimento, e somos incapazes de lidar com certos sofrimentos. Então tem que ter um certo tempo aí, né? O luto no máximo 2 semanas, senão a pessoa vai ser dominada por esse mal. Então, acho que a perspectiva de natureza humana que essas psis têm, muitas vezes, ela é muito negativa em relação às capacidades humanas. Uma outra razão que eu acho que eles enxergam o sofrimento dessa forma é porque sua metodologia assim o diz, né? Sua metodologia tem um limite claro. Olha, eu não sei muito o que fazer com esse sofrimento, então vamos fazer um diagnóstico e vamos dar um remedinho. Aí, então, elas passam para uma outra seara, né? Para uma outra categoria terapêutica, a psiquiatria biológica. E assim se livram do problema. Agora vai ser extirpado o demônio e o que sobrar desse corpo aí a gente faz terapia.
Mas aí vai ser a terapia com um corpo puro, a pureza, né? Mais uma coisa religiosa, né? Então, eu fico pensando que as psis têm essa apologia ao sofrimento como se fosse algo estranho, né? A vida humana, o comportamento humano, a nossa vivência, né? No nosso mundo existencial, fático, o mundo da vida. E aí eu tenho um exemplo contrário a isso. Tem vários, né? Na própria terapia a gente vê isso, né? Eu vejo isso. Mas uma vez eu estava fazendo trabalho numa geriatria e fazia um grupo, né? Dos idosos que quisessem conversar, contar suas histórias, né? E sempre tinha nessa geriatria um senhorzinho que participava de todas as rodas, estava lá quietinho na cadeira de roda, a enfermeira colocava ele ali, ele ficava, às vezes parecia que estava dormindo, mas não faltava um encontro. Aí certo dia eu fui comemorar meu aniversário com eles, levei um bolinho, umas velhinhas, né? Acendi as velhinhas, apaguei as velhinhas, cantamos parabéns, e esse senhor resolveu falar: hoje, como é seu aniversário, então eu vou declamar uma poesia e cantar uma música para você. Opa, ótimo, por favor. Aí lá do cantinho dele, na cadeira de roda, ele declamou uma poesia, todo mundo bateu palma, e aí ele foi cantar uma música, e cantou uma música em francês, depois em espanhol, começou a cantar e não parou mais, e começou a chorar convulsionamente, mas convulsivamente, né? Começou a balançar o corpo, chorar, as lágrimas derramando os olhos, ele continuando a falar e gaguejando rapidamente, querendo ajudar. Duas enfermeiras vieram correndo ao redor dele, uma com os remedinhos, a outra com um copo d'água. Quando ele levantou a cabeça, ele deu um tapa na mão da enfermeira que estava com os remedinhos e, soluçando, disse: sem sofrimento não existe poesia. A partir daquele dia, além de ele participar de todos os encontros semanais mais ativamente, ele voltou a escrever. Ele voltou a fazer a poesia. Me chamou no quartinho dele, mostrou o livro de histórias de amor que ele escreveu baseado nos seus sofrimentos amorosos que ele teve durante a vida. Voltou a pintar. Entrou em contato uma neta ou algum familiar para ir lá conversar com ela e dar algumas cartas que havia escrito. Foi um divisor de águas, né, na vida daquele senhor naquele momento. E exatamente por causa do sofrimento. Exatamente por causa dessas emoções brutas que romperam dentro dele e romperam e abriram espaço para novas expressividades que estavam lá dentro. Claro que as enfermeiras queriam ajudar, obviamente, mas foi exatamente pelo sofrimento dele e pelo impedimento que ele teve de não encouraçarem o seu sofrimento, é que a partir dali um novo senhorzinho nasceu, né? Então, e é isso que a gente vê na filosofia clínica. A filosofia clínica, justamente o contrário, o oposto das psis, que tem essas que eu falei que tem essa perspectiva da natureza humana e da sua limitação metodológica, a filosofia clínica, ela por princípio, ela pensa que tudo aquilo que precisa-se para o bem viver, para superar essa dor existencial, essa passagem, né, de dor na existência, porque é uma passagem, não é morar na dor, é uma passagem, a gente sofre na existência, está dentro da estrutura interna e dos modos de ser daquela própria pessoa. Portanto, a filosofia clínica confia de antemão de que, muitas vezes, dentro da própria história, dos próprios modos de ser, das próprias estruturas internas que as pessoas têm, das suas próprias práticas diárias e relações com o seu mundo, elas podem, aos poucos, não de uma vez, começarem a exercitar internamente, externamente, modos de ser que possam tirá-la desse sofrimento aos poucos. Uma caminhada na praia, um vinhozinho, uma noite bebendo e conversando com os amigos, um exercício até suar bastante, um banho quente,
ficar 3, 4 dias no quarto escuro, curtindo fósseis, chorando bastante. Quem somos nós, em filosofia clínica, para julgar como as pessoas devem acessar os seus remédios existenciais internos? Nós só os reconhecemos quando eles nos mostram e rearranjamos para que eles possam enxergar isso de novo. Para que eles possam usar disso da forma que lhes melhor aprouver. Todo ser humano, na filosofia clínica, é capaz de sair e de fazer essa passagem do seu sofrimento de uma maneira que dentro da sua própria historicidade, dentro da sua própria estrutura interna, dentro dos seus próprios modos de ser, estão ali as capacidades, potencialidades para sair. Qual é o problema do sofrimento? Qual é o problema de sofrer na vida? Tudo bem, morar no sofrimento é uma coisa. Mas as pessoas vão sofrer porque vão entrar em novidades, porque vão entrar em escolas novas, em turmas novas, porque vão se mudar, porque foram designadas para um novo trabalho, porque foram designadas para uma nova cidade, porque estão começando um novo relacionamento, porque acabaram o relacionamento. Qual é o problema do sofrimento? Por que ele tem que ser encarado como um demônio que não faz parte desse corpo? Qual é o problema de o sofrer fazer parte da nossa existência, dentro da nossa estrutura interna, e saber lidar com ele de uma forma que nos favoreça? Então, eu fico me perguntando, né, e acho que as respostas, possíveis respostas são essas, de por que as psis, muitas das psis, encaram o sofrimento de uma forma tão pesada, de uma forma tão escura, tão obscura, como se fosse algo do qual o ser humano tenha que se livrar dele. Né? Então, eu vejo exatamente o contrário em filosofia clínica, eu vejo a filosofia clínica considerando o sofrimento algo muito importante, algo de uma qualidade de conteúdo da própria estrutura interna da pessoa de forma muito importante, deve ser valorizado, mas dentro do contexto da sua existência, das suas potencialidades, do seu objetivo de bem viver. Muitas pessoas podem ver amarguradas muitas vezes, e isso não ser um mal para o bem viver delas. Nós podemos ter a potência da tristeza dentro de nós, podemos viver a tristeza dentro de nós. Isso faz parte da nossa estrutura interna. Aristóteles dizia que todo filósofo tem a semente da melancolia. Porque quanto mais ele estuda, e mais ele tem uma interpretação da realidade mais próxima do como ela é, mais ele percebe a impotência que ele tem em relação a isso. Que a única potência que ele tem é sobre ele mesmo. E isso gera uma certa melancolia. E isso é importante, porque mostra que o filósofo está no caminho certo. Então, na perspectiva de Aristóteles. Então, eu queria contar essa experiência, né? Porque a filosofia clínica traz, né, na sua metodologia, de forma implícita, não está isso escrito na metodologia, mas na prática terapêutica, a gente sempre tem essa confiança de que o outro é capaz de sair do seu sofrimento a partir de seus próprios critérios, próprias potencialidades. E que o sofrimento não é um mal por si. Muitas vezes é através do sofrimento, como aconteceu com esse senhor, que muitas coisas se revelam. Eu também lembro de uma outra metáfora, né, que acontece muito em filmes de investigação, quando lá o investigador, detetive, tem aquele quadro com todos os dados, fotografias e linhas e riscos para achar o assassino, e ele não consegue, chega uma hora que ele se indigna, bate naquele quadro, joga tudo longe, cai no chão, vira uma bagunça, vira um caos, ele está indignado que não consegue achar o assassino, apesar de ter todas as pistas, está tudo ali, não falta nada, ele joga tudo longe, cai no chão tudo, e antes de sair da sala, ele olha para o chão, e o que acontece? É uma cena típica de filme de detetive.
Ele vê lá uma foto, alguma coisa, de uma outra perspectiva, puxa aquela foto, ou puxa aquela informação, e de repente o insight lhe sobe, né, à mente e ele descobre um novo caminho. É o caos, é a turbulência dando forma a novos caminhos. Então, de tantas formas de olhar o sofrimento, parece que muitas pessoas olham o sofrimento apenas como mal a ser extirpado, não como uma oportunidade de autoconhecimento, de abrir novos modos de ser, de estar tudo exposto em cima da mesa e agora temos que olhar para isso, o que estava escondido. Então, é uma perspectiva ao mesmo tempo da prática da filosofia clínica e minha pessoal, né, de que o ser humano é possível e tem em si as suas potencialidades para saídas, né, existenciais das suas próprias dores existenciais. Muito obrigado. Então, eu queria, né, deixar o convite para quem quiser saber mais sobre o assunto. Se gostaram, comentem, curtam o vídeo, se quiserem, compartilhem. E se tiver alguma sugestão de assunto, por favor, só colocar no comentário que eu trago aqui para a gente conversar sobre ele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.